Vou dar agora a palavra ao Dr. Roberto Campos Neto, agradecendo o esforço que fez para estar aqui conosco a tempo. Sabemos que nesta altura viagens são algo de imprevisível de como decorrem. Agradeço a sua presença. Não sei se estava já conosco quando eu fiz esse anúncio. Nós estamos a pedir, porque estamos muito atrasados, que as intervenções se contenham dentro dos 15 minutos. Se for possível, eu agradeço. Muito obrigado. Tem a palavra. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado ao professor Vitalino. Queria agradecer a todos aqui no painel, ao Dr. Roberto, que falou tão bem aqui sobre a parte internacional, e ao presidente do Conselho de Administração da Fundação Luso-Africana, Jaime Nogueira Pinto. Um antigo professor meu falava que para fazer apresentação de economia em um ambiente onde não tinham muitos economistas, só tinha uma chance de sucesso. Ou você é uma pessoa muito divertida, ou tem gráficos com bastante animação. A primeira notícia triste é que eu não sou uma pessoa muito divertida. E a segunda é que eu tenho gráficos, mas sem animação. Então, vamos começar. A ideia é falar um pouco do que está acontecendo em termos de cenário global, mundial, dado que o tema do painel é erosão da ordem pública internacional e o futuro. Eu vou falar um pouco mais dessa parte econômica mundial, o que a gente tem visto, as implicações. Eu acho que hoje todo mundo fala de inflação, fala da parte do comércio global. Então, eu queria, basicamente, colocar aqui uma figura de como nós vemos essa história. Eu acho que muitas vezes a história não é contada de forma completa. A gente vê muitas partes da história, mas sem conexão. Então, eu vou tentar fazer aqui uma conexão entre as partes da história. Bom, em primeiro lugar, a gente entra numa pandemia, imaginando que a gente ia ter uma depressão. E, na verdade, os banqueiros centrais e os governos se prepararam para uma grande depressão. O que nós, na verdade, tivemos foi uma recessão, com tempo de duração até mais curto do que se imaginava. Então, é importante entender as medidas que foram tomadas nesse ambiente de que você está preparado para uma recessão, para uma depressão, perdão. Então, a gente vê aqui nesse primeiro gráfico o que o governo americano fez. A gente vê, em termos de expansão do balanço de Fed, de gasto de governo, comparado com as outras crises, que é a linha azul, que é a crise financeira, a Grande Depressão, foi uma coisa muito maior, mas muito maior do que tinha sido feito. Nunca ninguém imaginou que os governos fossem ser capazes de fazer isso e que os Estados Unidos fossem capazes de fazer isso. Na parte da esquerda, no gráfico de baixo, tem um trabalho interessante da Fernanda, que foi diretora do Banco Central no Brasil e agora trabalha no Banco Central americano, mostrando o que aconteceria com a inflação se não tivesse tido essa expansão do governo americano, no caso da linha verde, e o que aconteceu com o suporte fiscal, que foi a linha azul. Então, a gente começa a entender que, na verdade, nós tivemos um grande multirão de vários governos. Aqui eu estou usando o exemplo americano, mas outros também seriam da mesma forma, e que, na verdade, o mundo colocou 8 trilhões, quase 8 trilhões e meio em circulação, em termos de ajuda fiscal, entre política fiscal, monetária e creditícia, num PIB que era de 80 trilhões. Então, mais de 10 trilhões foram colocados em circulação num período de 12, 13 meses. Isso é uma coisa que nunca foi antes vista. Então, a gente tem, hoje ainda, a gente precisa entender que parte dos problemas vem das medidas de enfrentamento que foram feitas, que foram muito bem feitas e eram necessárias, e que, na época, era difícil entender a dimensão e as consequências disso. A primeira parte super importante teve um dilema muito grande no começo da crise, que os banqueiros centrais discutiam, e a gente se reúne com muita frequência. Os banqueiros centrais se reúnem 6 vezes ao ano, em que os banqueiros centrais, principalmente do mundo desenvolvido, diziam: não, nós temos um problema de oferta, nós temos uma crise. O que significa um problema de oferta? Nós temos uma crise, as pessoas estão em casa e não estão trabalhando, não estão produzindo, então a gente tem um problema de oferta. E alguns banqueiros centrais do outro lado, como eu, diziam: não, acho que a gente tem um problema de demanda. Muito dinheiro foi colocado em circulação, esse dinheiro está sendo consumido, e é importante entender que esse problema de demanda, se ele é verdade, ele vai criar uma inflação mais duradoura. Então, a chave da tese de que era um problema de oferta é que as pessoas estavam em casa deixando de produzir. Quando a pandemia ficasse mais amena, as pessoas iam voltar a produzir, e as pessoas voltando a produzir, a inflação ia baixar, porque ia voltar a ter produtos e a oferta ia voltar a aumentar, coisa que a gente não viu. Então, esse gráfico aqui da direita eu acho que é bem importante para entender que durante a pandemia as pessoas ficaram em casa, mas tinham muito dinheiro na mão. Então, o que significa isso?
elas consomem menos serviço, porque elas não podem viajar, não podem, né, consumir o tipo usual de serviço e passam a consumir bens. Então, a gente vê na linha azul de cima que o consumo de bens foi lá para cima, né, mas nunca se normalizou. E a gente vê do outro lado que, no primeiro momento, os serviços caem, que está voltando, mas nem sequer voltou, né, a tendência. O que significa isso? Essa é uma parte que não é muito bem explicada. Quando você tem uma demanda de serviços, ou quando você tem gente consumindo serviços, que deixa de consumir serviço e passa a consumir bem, outras coisas acontecem na economia. Para produzir bem, você gasta 5 vezes mais energia do que para produzir consumo. Ora, então se eu deixo de consumir produzir bens gasta 5 vezes mais energia do que produzir serviço. Então, se eu deixo de produzir serviço e passo a produzir bens, eu vou ter um aumento na demanda de energia, que é o que a gente consegue ver aqui no gráfico da direita, nas barrinhas. Você teve uma enorme demanda de energia em 2021, que é oriunda dessa transferência de dinheiro para as pessoas que passaram a consumir bens, né? Então, a gente vê que a gente começa a ter alguns problemas, obviamente, a gente vê alguns problemas de suprimento também. E aí a gente começa a ver, né, nessa parte de produção de bens de forma global e da cadeia de logística, começa a ter alguns problemas. Em algum momento, eu sempre argumentava, bom, mas se tem problema de oferta, onde é que está o problema de oferta? Aí falava, não, está sem semicondutor. Aí eu olhava a produção do semicondutor, como a gente pode ver, está no máximo da história. Madeira, máximo da história. Logística, em volume de carregado, máximo da história. Então, a gente conseguia claramente ver que tinha um problema de reorganização, mas que, de fato, era muito mais um problema das pessoas consumindo do que um problema das pessoas em casa não produzindo. E aí a gente vem num outro tema. Bom, então eu cheguei à conclusão que eu tenho mais pessoas consumindo, mais bens do que serviço, bens consomem mais energia, então o preço de energia sobe. Então é natural que se as pessoas estão consumindo mais bens, isso está gerando aumento de energia e a energia sobe, bom, então o setor produtivo está investindo em energia, ou seja, o preço de energia sobe, a margem sobe, o CAPEX, que é o investimento em energia, sobe. Não estava acontecendo isso, ao contrário. Pela primeira vez na história, você tinha preço de energia subindo e o CAPEX caindo. A gente consegue ver isso aqui no gráfico da esquerda à direita. Com o preço de energia lá em cima, a gente vê o CAPEX no mínimo. E mais, se você olhar minério, a parte de metais também, o preço lá em cima com o CAPEX no mínimo, o xisto também. Eu posso aqui fazer um argumento mais amplo, se for preciso. E mais, o investimento no refino e na produção de derivativos de petróleo também estava no mínimo. Então, a gente vê que a diferença entre o petróleo e o derivativo está no máximo, que esse gráfico da direita embaixo. E aí tem um outro tema, mas por que então que isso acontecia? Né? Por que acontece? Por que as pessoas não estão investindo em produção de energia? E eu, na época, fiz o exercício anedótico de ligar para a empresa de shale gas, ligar para as empresas, por que vocês não estão investindo, por que o CAPEX não está alto, se o preço está tão alto? E aí tinham vários temas, né? Tinha um tema de financiamento, porque a gente está no momento de transição verde, então muito pouca gente queria investir em energia fóssil por um tempo prolongado, né? E a gente vê que, ao mesmo tempo, essa ansiedade de passar por essa transição, vamos dizer assim, sustentável, que é super importante, que a gente tem que fazer, estava gerando, né, uma diferença, um aumento de preços no que é importante para gerar essa transição. A gente vê aqui, por exemplo, o que acontece com os componentes que são importantes para gerar a transição energética, vamos dizer assim, sustentável. Lítio, grafite, cobalto, todos os preços subindo. A gente vê o que acontece aqui mais recentemente com o tema da bateria do lítio, a gente consegue ver no gráfico da direita. Então, a mensagem aqui é o seguinte, a gente tinha preço mais alto de energia, investimento mais baixo, tinha um problema da transição, as pessoas não estão investindo em energia fóssil, estão tentando investir em energia renovável. Para investir em energia renovável, você precisa de elementos que a produção deles não é tão sustentável. Então, você entra nesse dilema, e eu acho que é importante entender, porque o problema de energia não é, né, só a invasão da Rússia na Ucrânia. Esse problema já vem de antes, a gente vê bem claramente que tinha um problema de balanço bem antes disso, né? Então, a gente olha preço de energia, tem um gráfico aqui de vários países, a gente consegue ver, por exemplo, aqui na variação dos últimos 12 meses, que o Brasil não está nem de longe, é um dos piores, né? A gente vê países que estão sofrendo muito, agora, obviamente, tem esse segundo impacto na parte do gás com a invasão da Rússia na Ucrânia, mas a gente vê que esse tema de energia é um tema global. Obviamente, o Brasil, além disso, teve uma crise hídrica no começo, que acentuou um pouco mais pelo tema de energia elétrica, mas é um tema global. E aí a gente para e pensa, essa desconexão entre preços e investimento está acontecendo só com petróleo? Infelizmente, não. Também está acontecendo com comida. A gente olha aqui no gráfico da direita o número de países que, no anseio de gerar segurança alimentar para a sua população,
está tomando algum tipo de medida protecionista em termos de alimentos. Acho que aqui o Dr. Roberto conhece muito mais desse assunto do que eu, mas eu fiz uma pesquisa e tentei conectar preço de alimento com investimento em capex em processamento de comida. E a gente tem preço de alimento lá em cima com investimento em processamento num dos níveis mais baixos que a gente tem nos últimos 6 anos. Então, denota de novo que essa incerteza, né, esse anseio de gerar segurança alimentar e energética dos governos está sendo feito de uma forma descoordenada e está gerando uma queda de capex, né? Ou seja, uma queda de investimento. Então, a gente olha preço de petróleo, vou passar por alguns gráficos aqui mais rápido, porque pediram para ser mais breve, mas acho que todos já conhecem essa história. E aí vem, né, a segunda parte, mas o que os governos vão fazer sobre isso? A gente tem um problema, né, um problema que afeta principalmente as camadas mais baixas da população. Então, o que os governos fizeram? Então, a gente distribuiu aqui todas as medidas de todos os governos, né, e esse é um debate muito vivo no Brasil também, sobre o que está sendo feito nesse tema de energia e alimentos. Então, a gente tem, na primeira coluna aqui, redução de tributos, a gente vê que vários países adotaram esse sistema. Então, na coluna 1, na coluna 3, a gente vê algum tipo de transferência de recursos para os grupos mais vulneráveis, todos os países adotaram aqui da lista, né? E a gente, então, vê que na coluna 2 e na coluna 4 é onde se tem mais dúvida, que é, vou regular preço, ou vou fazer algum tipo de ação via empresa estatal, ou vou tentar fazer alguma coisa em lucros. Então, assim, o que está sendo mais adotado é a parte de impostos e a parte de transferência. Então, é importante deixar isso registrado. E aí o que se fala é, mas qual é o custo fiscal para os países desse problema energético? Também a gente aqui fez uma lista, a gente consegue ver que tem países que estão com um custo fiscal muito maior do que o Brasil. A gente tem aqui, principalmente, os países mais dependentes do gás. A gente pode depois falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente chega na segunda fase, que é esse tema de energia e de alimentos, ele contamina o resto da cadeia de inflação. Então, o tema de inflação hoje, ele começa com o tema de energia e alimentos, mas ele agora é um tema muito mais disseminado. Se tem uma coisa que está acontecendo no índice de inflação de todos os países, é que está ficando mais disseminado. Então, isso tem uma implicação muito grande para o que o Banco Central faz, porque o Banco Central atua de uma forma se a inflação for só em elementos voláteis, mas o Banco Central atua de uma outra forma quando a inflação está mais espalhada na cadeia, né? Então, acho que isso é bem importante. E aí a gente tem o que a gente chama de heat map, que é um mapa aqui, perdão pelo mapa confuso, mas o importante é entender onde está um vermelhinho. A gente vê aqui no final do gráfico está tudo vermelhinho, então todo mundo está sofrendo com algum tipo de inflação. E a gente separou aqui os continentes para a gente ver, né, os núcleos de inflação, e a gente consegue ver que o tema do gás, obviamente, né, faz com que a parte do leste europeu, o CEMIA, que a gente chama, tem uma inflação muito mais elevada, mas todos com inflação crescente. A Ásia com uma inflação um pouco menor, né? E aí a China tem um tema que tem conseguido ter uma inflação de energia bem menor do que os outros países, e é um tema muito que, assim, mereceria até uma explicação mais longa, mas como nós não temos, vamos avançar aqui. Então, a gente tem um tema de inflação nos Estados Unidos, que as pessoas estão vendo. A gente teve um número de inflação muito alto, né, recente nos Estados Unidos, que surpreendeu o Banco Central americano, que decidiu, então, fazer um aumento de juros bem maior do que estava previsto, né? A gente hoje já tem uma visibilidade dos juros americanos, aí quando a gente olha em termos de precificação de mercado, entre 3,5, entre 3, 3,5, em alguns casos um pouco até acima de 3,5, mas chegando quase perto a 4. E aí um tema interessante que eu gostaria de mostrar é como essas crises são muito associadas a onde está o patrimônio americano, né? Então, a gente vê que teve já um movimento de queda nas ações, de ajuste de preço nos ativos financeiros, e eu chamaria a atenção aqui para o tema da razão entre preço de imóveis e a parte de renda, que a gente está num nível maior do que a bolha que teve antes da crise de 2008, que é o gráfico azul aqui da direita, tá? De novo, vou passar um pouquinho mais rápido. Bom, então a pergunta é, mas se tudo isso está acontecendo, o que os bancos centrais estão fazendo? Deveriam estar subindo os juros. Você está dizendo que a inflação é mais de demanda, está dizendo que ela é mais persistente, está dizendo que tem um tema de energia que tem uma desconexão entre investimento e preço, ou seja, vai ser mais persistente também. Então, aqui é um mapa do que os bancos centrais, qual é a forma de reagir dos bancos centrais. Como nós, no Brasil, entendemos que era um problema mais de demanda, né, na minha opinião, até um pouco antes, o Banco Central do Brasil saiu na frente, subindo os juros, a gente consegue ver a linha azul. Né, o Brasil tem uma memória de inflação muito maior, né, e mecanismos de indexação muito mais vivos, então isso denota uma preocupação maior do Brasil, a gente consegue ver aqui. Mas a gente vê que todos os países estão caminhando, estão subindo os juros, né?
O Brasil já está muito perto de ter feito o trabalho todo, alguns outros países estão no meio do caminho, a gente vai ver ainda alguns países subindo bastante juros, e a gente precisa entender o que isso vai gerar, né, em termos de economia mundial. Será que nós vamos ter uma recessão mundial? Qual é o tipo de desaceleração que a gente vai ter? Eu acho que essa pergunta é a pergunta mais importante. Como os economistas são muito melhores em explicar o passado do que eu prever o futuro, eu vou começar aqui explicando o passado, depois a gente tenta prever alguma coisa. A gente vê na parte dos Estados Unidos aí, o que tem acontecido em termos de que as pessoas entendem que vai ser os juros na frente. Essa linha azul, um movimento extraordinário, eu poucas vezes vi isso, né? Então a gente tem, de fato, uma interpretação de que o Banco dos Estados Unidos teve uma leitura errada da inflação no começo e que agora está tendo uma leitura correta, está fazendo um movimento maior. A gente vê a linha azul, o que é o juros de equilíbrio. O que é juros de equilíbrio? É aqueles juros que nem aceleram nem desaceleram a economia. Se você tem inflação, você tem que botar os juros acima dos juros de equilíbrio para desacelerar a economia. A gente vê que, pela primeira vez, né, recente, os mercados começam a precificar que, de fato, o juros americano vai ficar numa situação onde vai conseguir combater esse processo inflacionário. Vou passar um pouco rápido por esse. Aí, em termos, bom, mas o que isso significa para países? Acho que eu estou dentro, recebi um cartão amarelo aqui, mas tudo bem, acho que dá para chegar no fim. Então, mas o que isso significa em termos de crescimento? A gente vê aqui nesse gráfico que aqui o Brasil, né, é um caso interessante, porque é um dos poucos países que no meio desse processo está tendo revisão de crescimento para cima, né? Todos os processos a gente consegue ver que a bolinha está acima da barra, significa que você teve revisões para baixo, né? No Brasil, a bolinha está dentro da barra, e a América Latina só tem isso por causa do Brasil. Então, o Brasil está tendo revisões para cima, inclusive a nossa revisão já é maior. A nossa última revisão no Banco Central é maior que esse número de 1,5, é 1,7. A gente provavelmente tem um PIB forte no segundo TRI. Obviamente, em algum momento, tudo que a gente está fazendo vai gerar uma desaceleração no segundo semestre, mas ainda assim um crescimento é bastante melhor do que se esperava no começo, né, no início do ciclo de ação. A gente consegue ver o que está acontecendo no PIB dos Estados Unidos, também é uma projeção de baixa grande, vou passar aqui um pouco mais rápido. Acho que o Dr. Roberto falou muito sobre essa parte mundial, vou passar um pouco aqui sobre esse cenário de comércio, mas aqui acho que é importante, que é um estudo do Ipsos muito importante, que é como que as empresas responderam aos desafios atuais. E aí tem um tema muito importante para a inflação, se ela vai ser persistente ou não, que é se eu estou indexando salários ou não. E a gente vê aqui que como é que a empresa respondeu aos desafios atuais, a barrinha maior na esquerda aumentou salários e benefícios. Então a gente começa a ver aí um processo, não estamos vendo isso no Brasil ainda, mas a gente começa a ver um processo bastante grande, né, de contaminação em salários. Essa parte também, acho que o Dr. Roberto falou bastante, de alinhamento geopolítico global, eu vou passar um pouco. Passar um pouco aqui na parte de inflação brasileira, acho que a gente já falou bastante sobre isso. Aqui só um único tema importante, é que a gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração de inflação. Os últimos 2 números foram, acho que pela primeira vez, dentro da expectativa. A gente acha que o pior do momento da inflação no Brasil já passou. A gente tem algumas medidas que estão sendo desenhadas pelo governo, que a gente precisa entender qual vai ser o efeito dessas medidas no processo inflacionário, e ainda não está claro, mas é importante dizer que o Brasil, né, fez o processo antecipado, acreditamos que a nossa ferramenta é capaz de frear esse processo inflacionário e vai frear o processo inflacionário, e a gente acha que grande parte do trabalho já foi feito. E esse gráfico da esquerda talvez seja o mais interessante aqui para vocês hoje, que é o seguinte, isso aqui é a diferença da inflação brasileira, né, em relação à média do mundo desenvolvido. E a gente vê na linha pontilhada que o Brasil quase sempre trabalhou com uma média de inflação que é acima do mundo desenvolvido. A gente tem, isso aqui é de 20 anos, é um gráfico de 20 anos. E a gente vê que, ao contrário do processo de 2013, inflacionário de 2013, 14 e 15, onde a inflação do Brasil subiu muito acima da linha pontilhada, ou seja, muito acima da média mundial, essa nossa inflação agora está até relativamente, se a gente pegar os últimos números, ela está até abaixo da mediana, né, histórica do mundo. Ou seja, ao contrário da última inflação, como foi a inflação brasileira, essa inflação ela tem um componente global muito forte e mostra que, no final das contas, o Brasil está na média, né, do que sempre teve nos últimos 20 anos em termos de inflação acima do mundo desenvolvido. Então, acho que isso é importante colocar isso em perspectiva. É óbvio que a gente tem que combater a inflação, a gente não vai olhar para o que está acontecendo fora e usar isso como nenhum tipo de desculpa, mas é importante entender os componentes que geram a pressão inflacionária. Outra coisa em relação à expectativa versus a meta, que é o gráfico aqui da direita, mostra que o Brasil está, né, bem aí dentro, bem, quando a gente olha para frente ainda, bem perto das expectativas. A gente precisa fazer um trabalho de ancorar as expectativas, isso é muito importante.
A parte de projeção do PIB eu já falei, o Brasil subindo a projeção do PIB do PIB do Banco Central vai ser 1,7, então a gente vê aqui um movimento de melhora bastante grande, até os organismos internacionais começaram a rever a projeção do PIB do Brasil. E uma outra característica interessante, o Brasil está com desemprego muito abaixo do que estava antes da pandemia, né? Então o Brasil gerou mais de 3 milhões de empregos nesse processo, grande parte na área de serviços, né? Mas em outras partes também. Apesar da renda do emprego ter gerado, é uma renda menor, se a gente pegar a renda total hoje, ela ainda tá abaixo da pandemia, mas tem gerado novos empregos. Então, você gera empregos com renda maior, como a inflação está alta, ela come um pedaço do poder aquisitivo das pessoas, mas tem tido geração de empregos. E uma outra parte interessante é o crédito, porque as pessoas hoje olham e falam, bom, mas o Brasil está tendo revisão de crescimento para cima, está tendo revisão de desemprego para baixo. Está tendo revisão de crédito para cima, nosso crédito está crescendo de forma super saudável, né? Então, por que está acontecendo isso? Eu acho que, em parte, porque nós começamos a fazer o trabalho no começo, em parte porque os números fiscais do curto prazo estão vindo melhores, em parte porque o governo, a gente tem conseguido, né, acho que comunicar, de uma certa forma, as ações que estão sendo feitas do ponto de vista do Banco Central de estímulo a crédito. Então, a gente vê, né, um saldo de crédito bastante razoável e com uma taxa de inadimplência ainda bastante baixa. A parte fiscal, como eu disse, também no curto prazo melhorando. Obviamente, tem um pedaço do ganho fiscal que é a inflação, teve um pedaço que foi congelamento, né, do funcionalismo público, mas tem um grande pedaço também que é o governo congelando, deixando de gastar, e nisso o teto teve um papel fundamental, né, ao longo desse processo, a gente consegue ver claramente aqui. Então, vou chegar aqui ao fim, que eu já recebi meu cartão vermelho aqui do lado. E o fim aqui, acho que a mensagem que eu gostaria de passar, se eu tivesse que deixar uma mensagem importante, seria essa do desafio global, né, que foi mencionado aqui pelo Dr. Roberto, que é o seguinte, os países hoje, os governos hoje, estão enfrentando esse dilema, que é, eu preciso garantir segurança energética e segurança alimentar para a população, né? E muitos países estão fazendo políticas para que isso aconteça de forma descoordenada. Essa descoordenação, essa falta de coordenação está gerando uma queda em investimento, tanto em energia quanto em alimentos, né? Então, a gente precisa entender que quem produz alimentos e energia não é o governo, é o setor privado. E que o governo tem que funcionar, tem que endereçar o problema das classes sociais mais baixas, mas a gente não pode se desviar da prática de mercados, porque, no final das contas, são os mercados que produzem alimentos e energia. Muito obrigado.